Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dica de cesta. Eu sou Patrícia Miller, aqui no canal Casa de Pano Ateliê. Hoje, como a gente já tá em clima de Páscoa, é uma peça que eu queria muito fazer há muito tempo, porque a minha mãe fazia quando a gente era criança, fazia sempre esse coelhinho. Quando tivemos um período de dificuldade, ela fez inclusive para vender, vendia muito coelhinho e a gente ajudava muito ela a fazer, então eu sempre tive a vontade de gravar esse coelhinho um dia para vocês, para deixar aqui registrado. Então a gente vai fazer bem simples, fácil de fazer e muito criativo. Então a gente vai agora precisar de um copo plástico. Esse copo aqui tem 180 ml, tá? Mas pode ser um pouquinho maior, é indiferente o tamanho do copo plástico. Como ele é molinho, eu tô deixando 2 para ele ficar um pouco mais firme. Peguei um papelão, risquei o próprio tamanho do copo e cortei um pouquinho maior, bem pouquinha coisa maior, para não correr o risco de cair para dentro do copo. E aqui eu fiz um furo, uma abertura de uns 2,5 cm de largura aqui, nessa abertura. Então aqui eu tenho o papelãozinho que vai servir como base e essa abertura aqui é pra gente colocar o amendoim dentro. Agora eu tenho aqui um círculo com 30 centímetros, eu vou fazer um grande fuxico para fazer a roupinha dele. Então eu vou aqui alinhavar, dobrar a pontinha e vou alinhavar todo em volta pra gente forrar esse copo que vai ser o corpinho do coelho. Aqui eu tô usando linha firme, nylon, pode ser linha pipa, pode usar também pra gente fazer esse fuxicão. Não precisa ser duplo, vou dar um nozinho só pra não escapar e vou fazer esse alinhavo com uma dobrinha pra ficar acabadinho em cima, né? Quanto menor o ponto do alinhavo, mais a gente consegue franzir. Agora eu vou primeiro passar um pouquinho de cola silicone para ele ficar fixado no papelão, bem na borda. Antes de eu vestir, eu dobrei no meio e mais uma vez no meio. E aqui bem na ponta eu fiz um piquezinho com a tesoura, bem no centro. Pode fazer esse piquezinho no começo também, antes de alinhavar. Nesse piquezinho aqui, eu vou abrir 1 centímetro, como se fosse um sol. Eu vou passar um pouquinho de cola pano nesse pique que eu fiz. Vou encontrar o buraquinho que eu fiz aqui e essas sobrinhas eu vou empurrar para dentro e vou colar para fazer o acabamento do buraquinho aqui da gente vai colocar o amendoim. Então agora a gente pode fechar o fuxico e vestir o corpinho do coelho. Vai ajustando, fecha o máximo possível. Então aqui a gente já tem corpo, já tem o buraquinho de botar o amendoim. Agora a gente vai fazer 2 pompons. Esse pompom aqui eu tô fazendo com esse kit pompom, eu peguei o tamanho maior para a cabeça, que é esse aqui, e o menor para o rabinho. Então a gente vai fazer o rabinho aqui, que o da cabeça já tá pronto. Então tô usando aqui uma lã molê, que é a lãzinha molê da Círculo, e vou usar aqui o meu fazedor de pompom. Se eu não tenho um fazedorzinho de pompom, kit pompom, posso fazer com cartolina. Aí faz um círculo com cartolina, 2 círculos com um buraquinho no meio, e aí encaixa e vai enrolando assim como a gente vai fazer aqui. Eu encaixei as 2 peças, elas ficam assim encaixadas, segurando, e vou começar a enrolar a lãzinha até cobrir bem e ficar bem recheado. Quanto mais voltas eu dou na lã, mais bonito vai ficar. Aqui já tá bastante enroladinho, agora eu vou fechar, travar, corta a lã. Agora eu vou cortar um fiozinho pra gente colocar por dentro depois para amarrar. Agora eu seguro aqui e vou por entre as 2 peças de plástico cortar. Nesse mesmo meio aqui, eu passo o pedacinho de lã pra gente amarrar o pompom por dentro.
Agora eu posso soltar. E eu tenho meu pompom, que vai ser o rabinho. Posso ajustar as pontinhas. Então agora é só eu colar a cabeça e o rabinho, também com a silicone. Vou colar o rabinho. Agora a gente vai fazer as orelhas. As orelhas tem os dois moldezinhos. Um eu cortei no feltro branco e o menor no feltro rosa. Vou colar um no outro aqui no centro. Esse é o detalhezinho da orelha interno. E agora eu vou fazer uma prega na orelha. Além de ficar mais bonitinho, também mantém a orelha sempre em pé. Então eu só vou dobrar aqui embaixo e vou fazer uns pontinhos. Vou fazer a mesma coisa com a outra orelha. Dobro, poderia colar também se quiser. Então agora eu vou abrir aqui bem certinho o espaço, alinhando com o rabinho. Como eu abri aqui o espaço, então a orelhinha ela vai lá dentro. Quem tá acostumado também com cola quente, pode usar cola quente. Agora a gente vai fazer um laço. Como essa daqui é a menina, a gente vai fazer um laço um pouquinho mais elaborado. Aqui eu dei um lacinho com várias fitas juntas, várias corzinhas de fita aqui para dar um colorido no laço da menina. Eu vou colar aqui na frente. Agora aqui tô fazendo um laço pequenininho, delicado pra gente colocar na orelha. Agora a gente vai colocar os olhos e o nariz. Aqui eu peguei duas meia bolinhas, meia pérola preta e um narizinho de amigurumi. Eu vou deixar até essa partezinha aqui, mas pode fazer de feltro também. Esse parafusinho aqui ajuda a prender um pouco mais aqui. É só achar a posição e vou passar um pouco de cola. E os olhinhos, vou utilizar uma pinça, porque ele tem que ficar um pouquinho mais para dentro do pelo. Se ficar muito em cima, ele fica muito grande. Pronto, agora é só encher os copinhos de amendoim, de doce, de balinha e fechar com uma tampinha de papel, pode ser aquelas de brigadeiro com uma colinha, e aí tá pronto o coelhinho da Páscoa. E as crianças adoram, porque depois podem brincar com eles, brincar com os coelhinhos, fazer coleção de coelhinhos, decorar a mesa, cada prato da mesa, ter um coelhinho desse fica lindo, pode fazer colorido, pode fazer todos iguais, fica muito legal, inclusive colocar o casal, e assim a gente marca os lugares da mesa com os coelhinhos. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Fiquei muito feliz e emocionada de poder gravar e deixar registrado aqui essa minha memória de infância. E agradecer minha mãe por tantos ensinamentos nessa vida que a gente teve, por essa infância tão doce também que a gente teve. Obrigada, até semana que vem.